em nome de Jesus. Amados, abra a sua Bíblia no livro dos Salmos, de número 112. Como eu falei domingo passado, que eu estaria dando continuidade a esse salmo, a mensagem que ele nos traz, ou as mensagens que ele nos traz, de uma riqueza muito grande, de uma profundidade considerável. A palavra de Deus diz: aleluia, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Amados, nós falamos aqui domingo que a nossa vida é uma construção diária. O tempo todo nós estamos construindo algo. Também falamos que a nossa vida é um registro contínuo, até o Senhor Deus nos chamar. Enquanto nós estivermos aqui, está sendo escrito um livro. Fizemos a pergunta naquele domingo: o que nós estamos registrando, o que está sendo registrado nesse livro? O livro da vida. Se fala muito sobre legado. Há pouco nós estávamos em um lugar onde a pessoa foi exaltada assim, reconhecida assim, porque se tratava de uma pessoa justa, de uma pessoa que servia a Deus com integridade e deixou um legado para os seus. Falei também que nós estamos deixando um legado não só para essa geração, mas aquela geração vindoura. Quando eu olho, como eu hoje olhei, olhando para o meu bisneto e meus netos, isso trouxe um peso no meu coração. Que legado, que histórico eu estou deixando para a minha geração? O que eles vão ler? O que a sua prole vai ler ao seu respeito? Talvez a gente vai tentar apagar aquilo que a gente não gostaria que tivesse registrado. E nós não vamos dar conta porque está na memória. Mas só tem uma pessoa que apaga as suas consequências e aquilo que perturba lá dentro: Jesus de Nazaré. Então, até mencionei, falando a respeito de Davi, e é interessante que nós somos tentados o tempo todo de olhar o pecado de Davi. Não foi só um pecado, foram muitos. Mas a gente precisa de virar a página. A gente precisa de olhar com todo o carinho, com todo o interesse e apreço de que Davi deixou um legado. Foi considerado segundo o coração, de Deus. O homem segundo o coração de Deus. E às vezes a gente fica remoendo um passado. Remoendo coisas que eu, nem você, gostaria de que tivesse acontecido. Mas é um novo tempo. E a vida, ela nos permite a gente virar a página. É um novo dia.
É uma nova manhã que surge. É uma nova realidade que surge. Então, o livro dos Salmos me ensina isso. Por quê? Porque os Salmos, na realidade, é a vida exposta. É o registro exposto. Ali nas suas emoções, nos seus pensamentos, seus sentimentos, nos seus desejos, nas suas frustrações. Está tudo registrado. Então, amado, quando a gente olha para a palavra dessa forma, e a gente vai ver que vale a pena estar aqui. E vale a pena a gente escrever uma história e deixar um legado. Eu espero que eu e você façamos e escrevamos então uma linda história. Não importa se, como eu já disse, não importa se por um momento ela não foi tão bonita. Mas o mais importante de tudo isso é que ela não foi bonita, mas ela pode ser linda com Cristo Jesus. Amém? É isso. Tratar disso muitas vezes dói. E quando nós somos confrontados por um terapeuta, ele não brinca com você. Se você faz terapia, se você procura um profissional nessa área que concorda com tudo, mas que não confronta você, troca de terapeuta. Porque nós não podemos de forma alguma sermos amaciados no nosso ego, na nossa estrutura. A gente tem dificuldade de ser confrontado. Eu tenho. Não é muito fácil. Mas o melhor é ser confrontado pela palavra de Deus. É mais pesado, é mais difícil, mas é pela palavra de Deus. Então nós estamos falando sobre um legado, sobre um registro, sobre uma história. O legado de um homem de Deus. Quando fala homem de Deus, o que é um homem de Deus? Lá vem um homem de Deus. Chegou um homem de Deus. De uma forma genérica. E eu convivi com gente assim. E convivo ainda. Com gente que eu posso dizer sem medo de errar. Ele é um homem de Deus. O que é um homem de Deus? Um homem de Deus, como falamos, é um homem que anda com Deus. Vocês estão lembrados? Nós falamos de Enoque. Um homem que andou com Deus, que caminhou com Deus. Mas um homem de Deus é um homem que teme ao Senhor. Falei aqui a respeito do reverendo Nicodemos, quando ele fala sobre isso. Não é ter medo, mas é saber quem é Deus e que lugar ele ocupa. Quem é Deus para você? Ah, querido, o homem de Deus, que está escrevendo uma história e deixando um legado, ele anda, ele teme ao Senhor. E ele confia no Senhor. Diz a palavra que agora o seu coração é firme. Meu coração está firmado no Senhor. E tem mais, esse homem, ele ama a palavra de Deus. Vocês estão lembrados do texto que diz, ama a tua palavra, e eu quero guardar a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você ama a palavra de Deus? Falamos também de que aqueles discípulos, pós a ressurreição de Cristo Jesus, eles estavam caminhando e Jesus do lado dele, chegou o momento que um deles disse, porventura não nos ardia o coração, ele expunha as Escrituras. O seu coração arde quando você lê as santas e benditas Escrituras. Irmãos, se isso não estiver acontecendo, está acontecendo algo com você. Ou melhor, não está acontecendo. É algo que deveria acontecer. O homem de Deus, para deixar uma história, um legado, ele precisa amar a palavra de Deus. Não é apenas decorá-la, mas é saber
aplicá-la? Como eu aplico João 3,16 na minha vida? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Obrigado, amado. Alguém pode desligar isso aqui, por gentileza? Como é que eu aplico isso? Como é que eu aplico que eu confio nele? Como é que eu aplico? Descansa no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amado, mas o homem de Deus, nós falamos aqui, o homem que está escrevendo uma história e deixando um legado, ele é um homem abençoador. Ele não tem dificuldade para abençoar outras pessoas. Ele serve, ele protege, ele é benigno, ele compadece, ele é sensível à causa dos outros. É bom demais ver gente assim. Gente prestativa. Aí é gente boa. É gente boa. É gente que você percebe que há uma bondade no coração dele. Você percebe que há uma empatia no coração dele. Ele sofre primeiro, se possível, do que você. Ele entra no mundo da sua dor. Amados, não é fácil, mas é possível fazer. O seu coração aperta quando você toma conhecimento de que um ente querido, um amigo seu, um vizinho seu, um irmão seu, e quem não é? Absolutamente nada seu. E aí, aperta o seu coração. Você se considera um homem ou uma mulher de Deus? Se você considera, o seu coração dói quando alguém está sofrendo. O seu coração aperta. Você se sente incomodado. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? O que é que eu posso fazer para acolher essa casa? Assim é um homem bom. Assim é um homem que deixa um legado. E hoje, pensando assim, quais são os resultados de tudo isso? De um homem que anda com Deus, de um homem que teme a Deus, de um homem que é bondoso, benigno, de um homem que compadece, de um homem que tem uma empatia profunda pelo outro, pela dor, pelo drama do outro. Olha o que diz a palavra. Esse homem que teme, esse homem que está deixando um legado, uma história, esse homem pode ficar tranquilo, porque as bênçãos de Deus vão atingir a sua casa. Vou repetir. Esse homem fica tranquilo. As bênçãos de Deus vão chegar até a sua casa. A sua casa será atingida. Aleluia. Não que ele faça isso por uma barganha, por uma troca. Mas ele faz isso com uma tranquilidade tremenda. Eu sei que isso vai chegar até a minha família. Eu sei que o Senhor cuidará dos meus. Eu sei. Eu sei que o Senhor Deus continuará cuidando dos meus até a longa distância. O homem bom, o homem que teme a Deus, o homem cujo coração está firme, que ama a palavra, Deus é maravilhoso. Entenda, tem a sua recompensa sim. Deus olha, me entenda. E Deus não suporta. Deus fala, olha, eu tenho que abençoar essa casa. Eu tenho que abençoar essa família. Em especial, diz o texto, os filhos. Gente. Aleluia, coisa boa. Você que não tem filhos, mas abençoa a sua casa. Mas eu quero falar para quem tem filho e tem filhos. É bom, não é? Se de uma irmã, não vou citar, né, a gente compartilhando muito rapidinho, ela falou assim, meu filho é um amor de pessoa. Meu filho preocupa comigo. Meu filho está comigo todos os dias e almoça comigo todos os dias. E o dia que não almoça, ele traz para mim. Você conhece essa pessoa?
Eu conheço. Ah! Lá em casa tem um quadro interessantíssimo. É para a glória de Deus. Nós saímos daqui hoje, na escola dominical, nós chegamos em casa, passou um pouquinho, a Cristina colocou uma touca. Colocou uma touca, arrumou o cabelo, para não cair cabelo na comida, né, gente? E mexendo, e cozinhando, e o tempo todo, e eu cronometrei, deu mais de hora, aquela baixinha maravilhosa para lá e para cá. Com alegria, para receber os céus. E aí toca o interfone, toca o interfone, foi chegando. Aleluia! Os nossos, né? Avô do meu neto, que está lá nos Estados Unidos. A gente só vê pelo vídeo. Primeiro é a salvação em Cristo Jesus. Mas não tem nada que supere uma família, gente. Nada, nada, nada. Nada, é inegociável. É intocável. Família é bênção de Deus. E os filhos ao redor da mesa. E a Cristina, eu tenho que assim, uma briga santa, sabe? Vem, põe essas meninas para trabalhar, para te ajudar. Ela vai levantando, vai pegando uma coisa ali, pega uma coisa ali, e ela é a última para comida. Já pensou nisso, irmão? Mas não reclama. Eu nunca vi a Cristina reclamar. Pelo contrário, ela reclama quando não vão. Fala, mas hoje não foi tão legal. Aí eu falo assim, estou aqui, meu amor. Isso atinge a sua casa. Você quer que a sua casa seja abençoada? Você quer que a sua família, a sua parentela seja abençoada? Anda com Deus, sirva a Deus, tenha temor de Deus, ame a palavra, coma a palavra, viva a palavra e viva da palavra, porque é pão diário. Amém, gente? Que coisa boa! Isso é um investimento. Não tem outro investimento melhor do que esse. Glória a Deus. E outra coisa, querido, ele é próspero. Olha o que diz o texto aí, versículo 3. Ele é próspero. Tudo quanto ele põe a mão, ele é bem sucedido, né? Eu estou acrescentando. Mas ele é próspero. Já falei, não é uma prosperidade financeira, nada contra. Mas eu não posso, querido, me perder atrás dessa busca, dessa gana, dessa, sei lá, dessa vontade exacerbada, dessa vontade que gera um desequilíbrio. A única coisa que eu vejo é isso. Mas ele é próspero, pode até ser, mas a prosperidade dele é a família. A prosperidade dele é a sua casa, é seu sangue. E aí, querido? E aí nada pode roubar essa riqueza. Tem riqueza maior. Um homem que anda com Deus. Um homem que ama a palavra. Um homem que agora o seu coração está alinhado com o coração de Deus. Aleluia! Olha o que diz aqui. Ele deixa uma história para sempre. O homem que anda com Deus, ele deixa um legado para sempre. Se você olhar, o testemunho dele é eterno. Achei isso tão interessante. Está aí. Versículo 3, versículo 6 e o versículo 9. Que coisa. Vai falar dele. O Senhor Deus vai falar e permitir que a gente fale a respeito dele. Diz lá em Hebreus que mesmo depois, ainda de morto, ainda fala por causa do seu nome, do legado que deixou até hoje. Há pouco tempo, eu mais um irmão, nós estávamos falando de um irmãozinho de Tupaciguara. Não é verdade? O irmãozinho há pouco tempo falando de alguém que só dele orar. Ou, quando ele começava a orar, não gritava, falava pouco, falava baixinho, não era tão evidente na vida da comunidade, tranquilinho, como você fala, tranquilinho, caminhava, passeava, transitava no meio da comunidade, sem muito som,
mas muita vida. Deixou um legado, deixou uma história, deixou um nome. E eu quero me empenhar para isso, querido. Para que eu deixe para os meus, mas para que eu deixe para aqueles que ainda advirão. João Tavares, aleluia. João Tavares eu quero ser. João Tavares, homem bom. João Tavares eu conheci, íntegro. João Tavares, alegre. João Tavares e por aí vai, bondoso. João Tavares, um homem generoso. Eu quero ser assim, ainda não sou assim. E eu preciso perseguir isso para a minha vida. Você quer isso para a sua vida, querido? Fulano? Beltrana? Tem a Beltrana também. Beltrana? Nossa, não esse nome não, sabe? E que isso? Uma peste. Não vale nada, não valia nada. Só ele, alguns lugares a gente vê gente que não valia nada, era uma peste. Era um indivíduo assim na hora do velório. Aí a mulher fala assim com a filha, o povo elogiando o marido dela. Falou, filha, vamos embora. Nós estamos num velório errado, esse não é seu pai. Gente que fica boa depois que morre. Mas eu conheço gente que mesmo depois de morto ainda fala com as suas virtudes, com seu caráter. Bom, queridos, esse homem que teme a Deus é um homem orientado por Deus. Se você olhar o versículo 4, você vai ver isso. O homem que teme a Deus é um homem orientado. Ele tem a direção de Deus na sua vida. Ele é guiado pela luz. Ele anda na luz. Mesmo no meio das trevas, ele tem luz. Olha que maravilha. Isso é mistério. O homem que teme a Deus, o homem que é segundo o coração de Deus, é um homem orientado. Ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe com quem ele está andando. E ele tem a luz que brilha. É isso que Jesus disse, vós sois o quê? A luz do mundo. E você pode, meu querido, não ser das trevas, não fazer parte das trevas, não compartilhar das trevas ou com as trevas, mas saiba de uma coisa, não tem como não ser de outra forma. O homem que teme a Deus, o homem que anda com Deus, ele tem a luz. Sabe o que é que pode acontecer? Você estar num ambiente que não é o ambiente que deveria estar. Ou quem sabe estar na roda e na mesa de aquelas pessoas que você não deveria estar. E alguém pode dizer para você assim, aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar, o que você está fazendo aqui? Oh, amados, aleluia, pode ser os ambientes mais escuros da vida, mas ele tem a luz que brilha o tempo todo. Já falei aqui um pouco, ele tem um coração firme. Veja os versículos 6 a 8, você vai ver que coração inabalável, coração forte, amém? Coração forte. Oh, o homem que teme a Deus é um homem que tem um coração firme, inabalável, tem estrutura. Como diz o pastor Jeremias, lá do 8ª de Belo Horizonte, tem substância, tem conteúdo. E aí, querido, não que ele não sofra, não que ele não chore, não que ele não se entristeça, mas o coração dele não se abala em tempo e conforme são as circunstâncias, as adversidades da vida, ele está firme, ele está bem posicionado. Aleluia. Ele é como aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas e, enfim, em determinado tempo dá o seu fruto. Pode vir as estações da vida. Estou falando no dia a dia. Aí ele está escrevendo assim, mostrando que apesar dos embates,
apesar dos contratempos, apesar das crises, ele está firme. Oh, Jó era um homem o quê? Íntegro. Jó servia a Deus. Jó andava com Deus. Jó, aleluia. Esse Jó, ele levantava sacrifícios a Deus, louvores a Deus. E aí foi uma notícia atrás da outra. Falamos aqui de um versículo que eu gosto, né? Fizemos isso naquele domingo. Ah, sim! Um dos versículos que eu mais gosto é: mas eu sei em quem tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para me sustentar, para me guardar. Mas eu sei em quem tenho crido. Nos reveses da vida, nos dramas da vida. Aí eu sei em quem eu posso crer. Eu fui criado assim, da seguinte forma. Sabe por que eu gosto de falar como eu fui criado? Porque não é a sua família, foi a minha família. Vai passar, amém? Vai passar. Fica firme. Enfrenta isso. A poeira. Vamos lá? O leite derramou? Seca esse leite. Põe outro leite para ferver, amém? Aleluia, que maravilha. Aí o coração desse homem tem estabilidade. Você é uma pessoa instável ou você é uma pessoa firme? Para adquirir isso, olha aqui, como família, eu preciso de andar com o Senhor. Por último, esse homem, ele é um homem honrado por Deus. Aleluia. Esse homem é reconhecido por Deus. Esse homem, ele é distinguido. Esse homem no meio, um turbilhão de gente. Ou ele aqui, ele te vê. Sabe o que está acontecendo aqui agora? Fala assim para o seu irmão do lado. Ele está vendo você. Fala para ai, que gracinha. Fala aí. Fala de novo. Ele está vendo você. Fala de novo para ele. Amém, gente? Glória a Deus. Deus está vendo você, meu querido. Você pode estar no meio de um turbilhão de pessoas, num burburinho da vida, no movimento da vida. Sabe o que acontece? Ele vê você. Ele sabe quem é você. Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome quem? Às vezes a gente esquece o nome de algumas pessoas aqui. Aumenta um pouco mais. Vai para uma comunidade um pouco maior, acabou. A gente não sabe o nome. Agora, meu querido, nesse universo todo, Ele sabe o seu nome. E Ele te honra. E Ele diz assim: o seu poder se exaltará em glória. Salmo 111, 10, que o Salmo 112 é uma continuidade do 111, não tem uma pausa, ele é direto. O seu louvor permanece para sempre. Você não chegou aqui por acaso. Você chegou aqui porque o Senhor Deus te chamou. Talvez você nem percebeu isso, não foi de uma forma audível. Mas foi lá no mais profundo da sua alma e do seu ser. Vai lá hoje. Vai lá. Porque eu quero falar com você através da minha palavra. Eu quero falar com você através do louvor. Eu quero falar através daquela comunidade. Eu vou lá. Eu vou ver se eu gosto, se realmente encaixa com algumas coisas comigo. Você tem até o direito de fazer isso. Mas você veio aqui, querido, porque Deus marcou um horário, um momento, um tempo para te dizer: quero falar com você e eu interesso pela sua vida.
Talvez você nem volte mais. Seria bom se voltasse. Firmasse. E você que está aqui, querido, já há um tempo, onde você está investindo o seu tempo? Onde você está investindo a sua vida? Em que você está investindo? Eu quero te dar um conselho. Invista na sua família, amém? Não desista da sua família. Dê a ela o melhor. Amém? Amém. Você que é precioso demais. Valorize isso. Porque esse livro te valoriza. Feche os seus olhos e vamos orar.